E aí, Gus, tudo bem? Cara, tive um tempinho agora para dar uma olhada no seu portfólio, para te dar um feedback. E vamos lá. Primeiro eu vou falar alguma coisa assim do ArtStation em geral, né? Acho que aqui está escrito ilustrador, concept artist, e eu vi que você tem alguns trabalhos, alguns focados em uma coisa e outros em outra. Eu acho que assim, nesse primeiro momento, você está tentando conseguir esse trabalho aí para começar a carreira e tal. Eu acho que você pode ter um desses dois que seja o seu foco principal no momento, tá? Não quer dizer que você não pode fazer os dois. Acho que tem bastante artista que de alguma maneira ou de outra faz os dois. Mas eu acho que para começar é legal você ter um pouquinho de foco, tá? Porque são aprendizados que exigem coisas bem diferentes. Então, talvez isso te atrapalhe um pouco, sabe? Ficar é, muito indo e vindo de uma coisa para outra. Acho que você pode, pelo menos temporariamente, escolher, pô, cara, ilustração é um negócio que eu acho que eu já tô bem perto e que eu tô desenvolvendo, eu tô gostando de estudar, então eu vou nessa. Ou, concept é algo que eu gosto muito de fazer, eu quero ir nessa. Aí você escolhe um dos dois e passa um tempo estudando, e não só estudando, fazendo um portfólio consistente para essa área. Eu vi, por exemplo, que você tem aqui no seu portfólio os props do Grandma's Garden, que são os propzinhos, acho que da casa da sua avó, né? Super legal. Achei incrível, super fofo. Acho que tem bastante a ver com jogo casual, né? Jogo mobile, jogo indie. Achei legal as pesquisas e tudo mais. Então, acho até que você pode ter mais, se a sua intenção, né? Nesse primeiro momento, se você decidir que é concept, você poderia expandir um pouquinho esse projeto, né? Então, por exemplo, além desse, você tem um outro Grandma's Garden, projeto Grandma's Garden, só que Grandma's Garden Characters. E aí você vai fazer a vovozinha, exploração de quem seria o netinho, quem seria o carteiro, sei lá, personagens desse universo, o cachorrinho deles, né? É, de repente fazer um pouquinho de exploração de conceito de personagem, com todas as etapas, mostrando que você consegue fazer essa parte também. E aí incrementar bastante o seu portfólio. Mas eu acho até mais, assim, é legal se você quer mandar portfólio para vaga de concept, você ter assim uns 4, 5 projetos nesse mesmo naipe desse Grandma's Garden, tá? Acho que ele é um excelente ponto de partida. E, como ilustração, acho que essa última que você fez aqui da Autômata, né, eu não joguei o jogo, mas eu conheço a personagem visualmente. É, é um bom começo para o seu portfólio de concept, tá? De ilustração, desculpa. E se você quiser realmente começar a mandar para vagas de ilustração e ter uma chance assim bem legal, acho que você precisa de algumas dessas, tá? Umas 3, 4. É, você não precisa esperar para começar a mandar, tá? Você pode ir mandando para as vagas que você vê, porque as vagas vão entrando e vão ciclando, né? Mas continua fazendo. E eu acho que a hora que você tiver uns 4, 5 bem detalhados, vai ser a hora que vai começar a aparecer umas chances, umas oportunidades mais legais, tá? Porque acho que para quem contrata é importante ver uma consistência, ver tipo várias ilustrações que seguem o mesmo visual, vários concepts que seguem o mesmo projeto, para ter essa garantia de que você, dentro de uma pipeline, você vai ter essa consistência de produção e de entrega, né, de qualidade de entrega, tá? Essa é uma sugestão, mas aí você vai ter que decidir aí para que caminho você quer ir nesse momento, tá? Não quer dizer que você não vai poder fazer outras coisas depois. Uma coisa que eu achei bem legal, eu vou fazer um comentário mais longo sobre essa ilustra, tá? Primeiro porque ela é mais recente. Segundo, que eu achei legal que você teve acompanhamento de dois profissionais aqui que te ajudaram, né? O Celestino e o Davi. Aparentemente, eles ajudaram você. Teve thumbnail, então tem todo o processinho, teste de luz. É uma peça que eu acho que parece que levou você aí, tá levando você aí no seu limite, né? Então eu vou comentar um pouquinho dela. Eu fiz um paintoverzinho só para explicar para você mais ou menos o que passou pela minha cabeça, como diretora de arte, como artista também, quando eu vi a sua peça, tá bom? E aí depois você decide se você quer continuar fazendo peças de ilustração ou peças de concept nesse primeiro momento. Vamos lá, vou tirar daqui da frente e vamos lá. Então eu abri aqui no Photoshop a sua peça, certo?
E assim, batendo o olho, dá pra ver, até pelos seus thumbnails, que você já tem uma boa noção de agrupamento de valores, de como usar os valores da cena para guiar o olho da pessoa, né, do observador. Você tem um bom olho para composição, então os elementos estão bem distribuídos, né, tem um certo equilíbrio na cena, tem uma sensação boa de perspectiva em todas as thumbs que você fez. Então, acho que é, parabéns aí pelo seu trabalho nesse projetinho. Acho que as thumbs são todas bem legais, todas elas poderiam dar uma ilustra maneira. E acho que tem esse lado forte aí de composição e de valores também que você está fazendo. Primeira coisa então que eu faço, já que eu estou falando de valores, eu meto um Ctrl Y aqui, né? Um preview em grayscale aqui em tons de cinza para a gente poder dar uma olhada, né, nas características gerais aí da ilustração que você está fazendo, que você fez, para a gente ver algumas características, tá? Eu gosto que assim super nítido a nossa personagem principal em termos de valor, né? A gente não tem muitas dúvidas ali de quem que é o mais importante, né? Ela tá com bastante contraste com o fundo. Ela é o personagem de maior contraste com o fundo, então esses robôs aqui estão todos com contraste um pouquinho mais leve, né? Segurou mais a mão nesse contraste. Então, eu acho que o olho realmente fica navegando aqui em volta dessa personagem, que é muito bom. É, eu ainda acho que, né, tem muitos pontos de contraste quase que 100%, né? Então, aqui, né, essa linha, ela é uma linha de contraste quase que 100%, né? Esse braço inteiro é uma linha de contraste quase que 100%. A perna é uma linha de contraste quase que 100%. Aqui tem uma divisão bem forte, apesar dela não estar no 100%, né? Então a gente tem bastante pontos onde a gente tem esse contraste máximo e que dá para a gente criar uma hierarquia um pouquinho mais controlada disso, tá? Aqui não precisa ser o contraste 100%, aqui a gente pode reduzir um pouquinho, mas ainda maior do que do fundo, tá? E brincando com esse controle mais fino do que o que você fez, tá? Você já fez um bom começo e acertando esses pontos onde você quer contraste, não contraste e as transições entre elementos, né? Então, a transição entre a blusa do braço e o céu. Como que a gente pode melhorar essa transição para que isso não vire o ponto focal? Porque hoje eu diria que aqui assim, o olho fica muito indo ali, né? E talvez eu quisesse que o olho fosse mais para cá. Então, como que a gente pode dar uma melhorada nisso, né? Quais os recursos que a gente pode usar, que são recursos até de iluminação, né? Baseados em iluminação física e tal. E a gente pode usar, dar uma roubadinha e fazer o olho do observador ter por onde passear, né? Ter como fazer esse ciclar pela peça. Uma coisa que acho que eu percebi é que, para mim, essa peça, não é que essa peça ela tem problemas. Me parece só que essa peça você parou antes da hora, tá? Pensa assim, se você quer procurar trabalhos com splash art ou com arte para marketing, tá? Que é meio parecido com splash art, tem umas regras um pouco diferentes, mas também são peças grandes, complexas e renderizadas, né? Artes de marketing. Pensa que essas peças e esses artistas super experientes, lá na Rito Gomes, sei lá, na Supercell, nas empresas que prestam serviço para a Supercell, no Mar Studio aqui no Brasil também. Todas essas empresas, elas gastam 100 horas, mais de 100 horas, 150 horas numa peça, muitas vezes, tá? Uma peça complexa, que tenha personagem, que tenha fundo, que tenha personagens secundários, como esses robôs. Isso é comum, tá, de acontecer. As minhas artes mais complexas, se você for no meu ArtStation, são artes de 50, 60 horas. E assim, eu não sou artista de splash, tá? As minhas artes não estão no nível de renderização que exigiria se a Rito viesse me chamar para fazer uma splash, tá? Eu teria que passar fácil das 100 horas.
com o meu conhecimento, para conseguir chegar próximo das coisas que eu vejo. Por exemplo, se você for no YouTube, não sei se você já viu o canal do Dave Calvis. Dave Calvis. Se procurar lá, você acha. Ele tem um monte de processos de splash. Aquelas splashes, cara, ele ficou bem mais de 100 horas trabalhando, tá? Mesmo com a experiência que ele tem. Então, se a intenção é pegar trabalhos similares, não que você vai pegar esse de primeira, mas assim, pegar trabalhos similares a esse, eu acho que você vai precisar levar suas peças nesse nível. Então, vamos tentar buscar essas 100 horas aí, né, de detalhamento, de cuidado com o cenário, de cuidado com o concept das coisas, com o material de cada pedaço, né, de cada parte. Me parece que quando eu olho, parece só que você parou um pouquinho antes, sabe? Que aqui você parou um pouquinho antes. Então, algumas coisas ainda estão flat, né? Elas precisariam de um ter mais volume, sabe? Vir com um pincel suave e criando esses volumes. O volume que contorna o queixo, o volume que faz o cilindro do torso, o volume que faz o cilindro da perna. Vim com cuidadinho em todas essas partes. O cabelo, pô, será que eu não consigo dar mais movimento no cabelo? Deixar as mechas mais bonitas? O que será que daria para trazer? Eu fiz um paintover rápido, trouxe algumas dessas coisas, mas eu acho até que, dado que esse portfólio é um portfólio para arte de marketing barra splash, barra card game art, alguma coisa assim, eu acho que vale você gastar até mais tempo do que o que eu gastei fazendo o Pentou. Beleza? Você não precisa se preocupar em fazer isso nessa imagem. Eu acho que. Porque você tem poucas imagens nesse pique, então acho que se a ideia for fazer um portfólio, vai para a próxima. Tá? Faz mais uma. Faz o processo inteiro de novo, porque isso é um aprendizado super foda que vai te deixar mais rápido e que vai enriquecer seu portfólio. Mas aí, na hora que você chegar no ponto que você chegou nessa, ao invés de você parar, você vai falar assim: a Júlia falou para eu ir mais longe. E aí você vai mais longe pensando em tudo isso que eu vou te falar agora, tá? Que eu vou te mostrar no meu Paintover. Você vai chegar nesse ponto, aí você vai descansar, vai dormir, fecha o arquivo, fica uns 2 dias sem olhar, aí você vai voltar para ele e vai falar, beleza, agora eu vou anotar uma lista de todos os detalhezinhos de render e material que eu vou fazer. E aí cada dia eu vou vir num pedacinho e vou lá, beleza, agora eu vou fazer esse lacinho e esse lacinho vai ficar delicioso. Vou pegar referência de laço da Gwen, do LOL, e eu vou fazer e vai ficar incrível. Tipo, divide o problema em partes pequenas e se põe essa proposta cada dia de você mexer num pedacinho, porque é o que os caras fazem nessas artes mais complexas, tá? Depois que você tem o todo funcionando, aí você tem que ter essa paciência. E se é a sua intenção trabalhar com ilustração, você vai ter que desenvolver essa paciência. Se você não tem ainda, você vai desenvolver. Beleza? Então vamos lá. Então, começando aqui, ó, tirando a arte que você fez, essa de baixo é o paintover que eu fiz, tá? Então, você pode ver que dentro da personagem, agora a gente tem mais variações sutis de valor, tá? Vamos voltar lá de novo. Então, o original e o paintover. Você consegue ver que dentro da roupa dela, na coxa dela, tem mais variações sutis de valor, que não é só o preto, flat e o claro da luz. Isso eu acho que é super importante. E eu acho que isso vai vir. Não é que você não pode fazer aquela cor mais básica que você fez, né? Essa aqui. É só que depois você precisa voltar enriquecendo e consertando as áreas onde você perceber que às vezes ficou um pouco duro, né? Às vezes teve algum problema, e aí você vai voltando e vai consertando. Você tendo ainda os personagens separados do fundo e tal, você vai fazer até melhor do que o que eu fiz no Paintover, tá? Então vamos lá. A cor, basicamente, cara, eu fui no que você fez. Acho que você mandou super bem na, na cor. Deixa eu tirar o Ctrl Y. Então, né? A diferença aqui, ó. Isso foi o que eu peguei do Sort Station. E aqui é depois que eu coloquei os detalhinhos, né? Então, por exemplo, aproximado aqui, né? Você tá vendo como entrou um pouquinho mais de tridimensionalidade?
que tinham vários elementos que estavam meio achatadinhos, assim, meio flat. E eu vou te contar o que que é. Eu vou entregar o segredo. Nesse vídeo, você que está assistindo esse vídeo no YouTube depois, eu vou contar o segredo, tá? Tem alguns segredos, mas tem um bem específico que eu vou entregar nesse vídeo que vocês vão ver que vai melhorar o trabalho de vocês. Então vamos lá, né? Eu deixei algumas coisas separadas aqui. Então, por exemplo, a perna dela, né? Dá para ver a diferença aqui do render? A perna dela é um cilindro, certo? Até anotei aqui, cilindro. E dá para ver que essa área aqui, ela é praticamente inteira de uma cor só. Eu vou até voltar o seu, porque tem umas linhas de efeito. Aqui. Dá para ver que aqui, isso aqui tá basicamente uma cor só, uma cor flat. E que aqui você tem uma cor flat enorme, aqui uma área grande. E aqui. E, na verdade, todos esses elementos, eles são super volumétricos. Então, imagina o tronco, né? O seu tronco, ele é hipervolumétrico, ele é basicamente um cilindro. A sua coxa é basicamente um cilindro, certo? O que que eu fiz? Eu simplesmente fui o próximo passo, tá? Não é nada demais. Só levei até o próximo passo. Então, eu fiz o render do cilindro, e aí agora eu vou mostrar para você, porque você pode procurar isso na internet. Opa, aqui. Tá vendo o braço dela aqui, ó? Aqui dá pra ver super bem, né? O cilindrinho do braço dela. A luz, né? Escurecendo para um lado, escurecendo para o outro. E como aqui, ó, você tem um efeito de rebatimento da luz do que está em volta dela, do azul que está em volta dela, que volta ali naquela beira do cilindro, e que é isso que dá a sensação de redondez do cilindro. E que se você apagar e deixar uma massa vermelha aqui flat, você vai matar um pouco a redondez desse cilindro, tá? Isso é algo que é muito comum de acontecer no render no começo. Eu vejo direto. Praticamente todo mundo que está começando a pintar faz isso. E gente que já pinta há muito tempo faz isso. Bem comum. Eu, voltam uns 2, 3 anos aí eu fazer isso também. Então, é recente. Eu entender assim mais profundamente isso. Então aqui, ó, olha que bonitinho esse render aqui que eu roubei do Stock Photo. A luz, certo? Esse Core Shadow, né, a sombra de volume da luz principal e o rebatimento aqui, que é tipo um reflexo das coisas que estão em volta, tá? Desse branco que está em volta. É um efeito Fresnel que você está vendo, porque o bagulho está se curvando, tem uma mudança de ângulo de incidência entre a luz, né, a luz que está sendo rebatida no ambiente, e os seus olhos, e aí ele forma esse gradientezinho, bem na beiradinha ali. E é ele que dá o redondo do cilindro. Sem isso, é difícil, é muito difícil. Então, o que que você vai fazer próxima vez que você estiver renderizando uma perna? Você vai fazer isso que você fez, tudo bem, legal, é o começo. Mas depois você vai criar essa redondez, a volta da perna, quando vai para trás da perna, você vai trabalhar refletindo as coisas que estão em volta, por exemplo. Aqui nesse caso, eu peguei um pouquinho como se ele estivesse refletindo a cor um pouco desses robôs, essa coisa do chão tá levantando uma poeira, tem alguma coisa ali. Eu coloquei isso aqui. Sem isso aqui, ia ficar bem mais flat, tá? E aí eu vim fazendo isso em tudo, ó. Ó o bumbumzinho dela, ó. Refletindo um verdinho dessa grama aqui. Eu fui lá, dei pique, né? Mexi um pouquinho para ficar mais clarinho e criei aqui. O que mais de informação que eu coloquei além do que você tinha feito? Dentro da perna, contaminar um pouquinho com a cor do ambiente, que no caso é uma luz ambiente meio azul, né, do céu. Eu
acho que fica bem. Cria um ponto de interesse ali, sabe? Uma variação de matiz, um reflexo, ele dá mais graça no material da perna ali dela, beleza? Então, bora lá, bora prestar atenção nesses cilindros, bora prestar atenção na redondez das coisas e pensar nesse efeitinho Fresnel que normalmente se forma no limite de coisas que são meio redondas, tá? Sempre, praticamente sempre. Vamos refletir, vamos ver se a gente pode ganhar alguma coisa colocando aquilo ali, certo? Ganhar mais volume, ganhar variação de matiz, ganhar, sei lá, o que você quiser. Inclusive, por exemplo, tirar o contraste do edge. Quando você coloca um Fresnel que é mais parecido com a cor que está no fundo, você reduz o contraste daquela edge sem precisar fazer borrado e usando um efeito que reforça a sensação de fisicalidade da obra. Beleza? Uma outra coisinha que eu queria falar do cilindro, tá? Que é um erro que eu vejo cometido com muita frequência. Então eu vou falar nesse vídeo porque aí todo mundo pode assistir o vídeo depois. Eu fiz isso aqui, tá? Então, no de cima, os dois você tem uma transição, certo? De um bege para uma cor de sombra ali, um verde escuro. No de cima, eu fiz as bandas todas com o mesmo tamanho. No de baixo, as bandas elas vão reduzindo de tamanho conforme elas se aproximam do limite, tá? Então, o que que é isso? Os dois são exemplos de degradês, só que um é um degradê linear, o outro é um degradê não linear, né? No caso, poderia pensar num degradê logarítmico, sei lá. Também acho que não precisa ser tão preciso. É, e qual que é a vantagem? Por que você está me falando isso, Júlia? Porque em objetos arredondados, sempre o degradê da curva é o de baixo. Ele sempre é não linear, tá? Isso sempre vai acontecer. E qual é o jeito mais comum das pessoas fazerem quando elas vão renderizar um cilindro ou algo cilíndrico? É renderizar como de cima. É pegar um brush, ou o degradê mesmo do Photoshop, e meter um degradezão linear. O que que acontece? Achata. Achata. Simplesmente achata. Esfera, cilindro, esfera meio disforme, sei lá, uma cabeça. A cabeça também é meio esférica. Sempre pense que o degradê ele tem que representar a mudança dos ângulos, tá? Os ângulos de incidência da luz. Então, eles estão ali para representar essa curvatura. E para isso, você precisa criar esse degradê de uma forma não linear, tá? Eu desenhei as bandas porque fica muito mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Mas imagina que você tem N bandas e N tende ao infinito. No infinito é um degradê contínuo, certo? E se você borrar a vista, você vai ver como seria mais ou menos um degradê contínuo. Ou se você quiser, você pode fazer algo parecido e borrar. Ou você pode simplesmente olhar uma foto, né? Você vai ver aqui, ó, que o degradê, esse degradêzinho aqui, ó, da curva, né? Aí você vai aqui, ó, olha como na curva indo para as costas, como vai ficando mais intenso, mais vermelho, até ter aquele vermelhinho bem na bordinha, né? Então, você vai ver que essa coisa do degradê não linear, ela é presente em praticamente tudo que é orgânico, tá? Quando que você vai ter um degradê linear? Provavelmente, sei lá, às vezes se você tem uma coisa plana e tem uma fonte de luz, mas mesmo assim eu não faria linear, tá? O degradê não linear é muito mais bonito. Como quase tudo que é assimétrico na natureza e na arte, é melhor do que o simétrico. Então, essa é uma fonte de simetria que as pessoas não pensam com frequência na arte delas. Então, tá aí o bizu.
tá? Eu demorei muito pra ver alguém falando isso de maneira explícita. E quando a pessoa falou e eu, nossa, velho, meu mundo caiu, mudou tudo. Então, espero que agora você passe a olhar e a ver isso everywhere. Tudo, o copo, o negócio, a perna, o braço, o dedo, tudo. Você vai ver isso em tudo, beleza? Essa esfera aqui, né? A esfera da cabecinha dele, ó. Tá vendo como eu construí aqui um degradê? E aí, para ele ficar com esse gostosinho do não linear, normalmente você tem que vir com o pincel fofo e fazer algumas camadas, tá? Porque o normal do básico do pincel fofo vai ser algo mais linear, beleza? Olha como tava. E variação de matiz, né? Que aí quando você começa a usar esses efeitos, você começa a jogar, o céu reflete aqui, a grama reflete aqui, né? Começa a trazer integrar as coisas, porque aí uma coisa começa a ter um pouco da outra e aí fica tudo mais unificado, né? É sempre gostosinho, beleza? Então fica essa dica aí para vocês pensarem a respeito. E eu fui aplicando isso em várias coisas. Eu apliquei nela aqui um pouco, eu apliquei aqui nessa beirada, tá vendo? Dessa luz vindo do céu. Eu apliquei aqui invertido, então aqui a luz bate e ele vai escurecendo em direção à curva, né? Porque a luz não tá batendo lateral, ela tá batendo meio 3/4 ali, né? Então, você botando esse degradê, você reforça a sensação de volumetria, ao invés de ficar flat. Uma luz completamente lateral, ela deixa as esferas todas flat, é feio, não use. O que mais? Algumas oportunidades para usar às vezes um bloom, sabe? O bloom a gente chama é uma luz rebatida que ela fica meio volumétrica. Então, toda vez que uma luz muito forte bate um objeto que ele tem cor, que ele tem aquela luz daquela cor, ela reflete para o ambiente e ela fica visível. Ela é uma mini luz volumétrica que sai de certos objetos, né? Principalmente onde tem uma incidência de luz muito forte. Eu tirei bastante aqui o contraste usando esses recursos, somando dois recursos, Bloom e o efeito Fresnel do reflexo, né, do ambiente. Usando esses dois, eu consegui integrar esse objeto e tirar um pouquinho de importância dele, tá? Agora ele tá em outro nível de contraste. Beleza? Eu não mexi aqui embaixo, eu mexi mais aqui onde tem a transição dele, desse elemento com o céu, por exemplo. Beleza? O que mais que eu fiz? Os prédios, eu acho que é aquilo que eu falei pra você. Se é uma splash, se é uma marketing art, precisa ter um carinho a mais, tá? Pesquisa umas referências de prédio. Esses prédios, eles foram construídos pela metade e abandonados? Essa é meio que a minha impressão. Ou eles existiram e eram usados e aí passaram a ser destruídos por abandono, né? Pensar um pouquinho nessa historinha para te ajudar a você fazer a finalização, né? Então eu fiz bem corridinho aqui, colocando mais planta, colocando uns elementos arquitetônicos a mais, já traz um pouco de interesse, tá? O vento ajuda a trazer muito interesse. Tá vendo como tá tudo parado? É, não parece que tá vivo esse mundo, né? Que ela tá no meio de um momento. Então, na hora que você traz um pouquinho de poeira subindo do chão, aquelas folhas que você começou a colocar ficaram super tímidas, meio baixinhas, deixa elas subirem mais, né? Voar as folhas, um vento. E se tá ventando ali, tá ventando lá atrás também. E aqui, aí você vê folhinhas voando, né? Acho que isso vale trabalhar já considerando o objetivo dessa splash, tá? O que mais? E o carinho aqui, ó, pô, o rostinho dela, cara, né? Acho que tava meio flat. Outra coisa que eu acho que vai ajudar você, que foi uma coisa que eu fiz, é pegar um pincel fofo. Quando eu falo pincel fofo, é aerógrafo, tá? E vir melhorando as oclusões, sabe?
Então, olha aqui, né, na divisa do cabelo com o rosto. Precisa ter uma oclusão ali, sabe? Um bafinho de sombra que é suave, que tá ali criando essa separação. Botei um Fresnel do cabelo aqui também, para dar mais redondez para esse objeto. Acho que dava para ter pintado o rostinho dela mais um pouquinho, se é para ser splash art, né? Eu pintei ali, me diverti, adoro, essa é a melhor parte. O pescoço, achei que. Aí, questões de anatomia, né? Que eu até ia falar. Eu acho que você fez a estrutura por baixo e depois faltou vir com uma segunda desenhada por cima, onde você para de se preocupar tanto com a estrutura dos blocos e pensa mais na silhueta da pele, como que a pele assenta em cima dos pedaços, sabe? Porque o pescoço dela acabou ficando muito parecendo estrutura de bonequinho, sabe? Acho que o pescoço, depois, quando entra a musculatura, entra a pele, o trapézio cria uma transição mais suave, né? Com o pescoço, né? Uma inclinação. O pescoço dificilmente fica reto, encaixado no tronco, né? E mesma coisa pro torso dela. Eu acho que ele tava. Tá vendo? Parece que você desenhou ele muito pra frente. E que ele é uma peça, um Lego de encaixe, sabe? Mas eu acho que tem que ter mais suavidade em como as coisas se encaixam. Até o peito, eu acho que estava numa posição, estava meio deslocado pro lado, sabe? Não estava centralizado. Aí eu mexi também. Oclusão, um exemplo de oclusão bom, ó, que eu tive que colocar. Essa divisa entre a luva e a roupinha dela, ó. Tá vendo? Tava seco. Imagina, se você tá virado para baixo, sendo que a luz está vindo meio de cima e a luz do céu, o domo do céu é a luz de cima, aqui ia se formar um bafinho de oclusão, certo? Não tem como não formar, beleza? E ajuda, né? Aquela transição fica mais gostosa, chama menos atenção, tira menos atenção do ponto focal que é o cabelinho dela. Que inclusive eu mexi um tanto também para deixar com mais movement, com mais volume, né? Tá vendo? E é engraçado, porque a minha impressão é só que faltou uma etapa a mais. Não é que você pintou e aí você tem que voltar. É só tipo assim, pá, tem que ir aquele extra. Aquelas 40 horinhas ali em cima da ilustra. Beleza? Acho que eu falei de tudo que eu queria falar. Tô tentando pensar se eu esqueci alguma coisa. Hum, acho que é isso mesmo. Ah, tem uma coisa que eu mexi que eu queria te falar, que é o joelho aqui. Eu achei que ele. Eu não consigo ver mais o joelho, né? Até na thumbnail tava um pouco mais legal. Eu fiz um joelho para ela ali, tá? E pensei no joelho como um ponto de tensão, para esse látex da roupa. Às vezes ter um pouquinho das dobras saindo da silhueta, desculpa, para dar mais volumetria, mais, né? Mexi um pouquinho aí, mas detalhes. E é isso, beleza? É... eu gostei do rostinho dela depois, enfim. Então tá, fica essas dicas para você. Não acho que é algo que você tenha que voltar, como eu falei para você. Eu acho que você está no momento que o ideal é você fazer o processo do começo ao fim o máximo de vezes possível para ganhar velocidade, para ganhar corpo no seu portfólio. Então, pega uma ideia nova, uma outra fanart de uma outra coisa que você gosta, dessa personagem, de outro personagem, o que você quiser, e tenta fazer uma outra ilustração complexa dessa do começo de novo. Escolhe, de repente, uma outra iluminação. Ah, é noturno, é uma cena interna, né? Eu acho legal ter também essas variações. Faz, esse é dia super iluminado, e se for um dia nublado, e se for final da tarde, e se for, sei lá, ela tá, qualquer coisa. Acho só que nesse começo é legal você, se ela estiver na sombra, né, nessa cena, pensar variações para o seu portfólio ficar rico e você mostrar para os clientes que você consegue desenrolar variedade
né? Tem uma variedade de soluções aí no seu kit. Beleza? É isso, tá ficando meio longo o vídeo, eu vou parar por aqui. Mas obrigada, viu, Gus, pela confiança. Espero que ajude. E seu trabalho tá muito legal. Acho que continua estudando, que tá dando tudo certo. Beleza? Beijo pra você, até.